Capítulo 17. Localização: Estrada da Ásia para a casa de Tazuna. Naruto caminhava calmamente pelo caminho em direção à casa do velho construtor da ponte. Enquanto fazia isso, ele olhou para um anel de ouro que ele tinha em um dos dedos da mão esquerda. Esse anel é o lodo que havia sido dado a ele. Alimentou um dos muitos anéis que encontrou nos porões da fortuna de gato, fortuna que havia guardado 3/4 da fortuna, e a outra parte ele deu aos aldeões para que pudessem reconstruir tudo e comprar ferramentas para pesca, e pode relançar a estabilidade econômica. Naruto, sem perceber, chegou em casa e sem mais delongas entrou nela. Uma vez lá dentro, ele conheceu Tsunami, que o recebeu com um beijo na boca. Tsunami, bem-vindo, querido. Ei, tem alguém te procurando. Cumprimentar e depois informar. O Uzumaki parecia curioso. Quem estaria procurando por ele? Talvez tenha sido um dos aldeões ou algo assim. O Uzumaki pediu à esposa que lhe dissesse onde estava a pessoa que o procurava e de passagem perguntou sobre os outros, ao que a mulher respondeu que a pessoa estava na sala e os outros, Tazuna, estava na aldeia. Ou melhor, na cantina da aldeia, e o resto do time 7 tinha ido para a floresta por caminhos diferentes. Aparentemente iam treinar. Naruto dirigiu-se para a sala e ao chegar viu, curioso, que em uma das poltronas da sala, um homem de cabelos pretos curtos e pele clara, vestindo roupas finas, estava sentado elegantemente. Naruto, quem é você? Ele perguntou desconfiado, já que o homem irradiava uma aura sinistra. Devo assumir que você é a pessoa por quem meu irmão mais velho se interessou. O homem, que nunca abandonou sua elegância, falou com calma. Naruto, você não respondeu minha pergunta. E seu irmão? Ele sibilou, franzindo testa, enquanto esse cara o deixava tenso. O homem olhou nos olhos por alguns segundos até que um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Entendo por que meu irmão se interessou por você. Todo esse potencial não é visto com muita frequência, não? Corrijo meu erro. Esse potencial nunca foi visto. E respondendo ao seu jovem pergunta, cara, meu nome é Beelzebub. Localização: cantina da Vila Nami no Kune. A pequena cantina está lotada de clientes, mas em uma das mesas está o mesmo velho que presenciou o massacre que Naruto realizou na floresta. O velho conhece outras duas pessoas quase da mesma idade, assim como ele. Esses caras também eram espiões encarregados de coletar informações para as cartelas de bingo. Tem certeza do que acabou de nos contar? Um dos velhos perguntou ao seu companheiro. Tenho certeza, aquele jovem é assustador. Ele realizou um massacre tão grande e nem sequer vacilou, e não só isso, mas também matou todos os homens do gato e o próprio gato. Ele respondeu enquanto passava por cima dele. Suspiro. Se o que você diz é verdade, aquele jovem está no rank B. Disse um dos velhos, refletindo sobre o que seu companheiro disse. Se fosse verdade, então aquele jovem é realmente assustador. 2. Bem, você sabe o nome dele? Idade? Nação? Perguntou o último velho. Não sei o nome e idade dele no momento, mas vou começar a investigar sua nacionalidade. Achei que tinha visto uma bandana de Konoha nele. Ele respondeu, mas antes que alguém dissesse alguma coisa, eles foram interrompidos por outra voz. Eu juro, o garoto usou uma técnica de raio e perfurou o peito de Zabuza. Eles ouviram um velho em outra mesa conversando com outras pessoas. Esse velho bêbado não era outro senão Tazuna. Já fazia um tempo que os espiões estavam ouvindo Tazuna e ficaram realmente surpresos ao descobrirem o nome do Imperador Demônio, e ficaram ainda mais surpresos ao descobrir sua idade e sua façanha na ponte. Ele havia matado Zabuza Momoshi. 2. Isso é loucura. Um pirralho de apenas 13 anos matou Zabuza Momoshi, que era rank A. Disse um dos três velhos, que não conseguia sair da surpresa. Não só isso, já que na verdade Zabuza era um rank A mais e estava beirando o rank S. E se o que aquele homem diz é verdade, Zabuza acabou com Kakashi do Sharingan, que também era um rank A, e sem uma dúvida depois disso Zabuza subiu automaticamente para o rank S. Ele disse ainda surpreso. E Uzumaki tendo terminado com rank S. Isso faz dele um rank S. Acrescentou o velho da floresta. Sistema: nome: Uzumaki Naruto. Idade: 13 anos. Altura: 2,10 centímetros. Peso: 90 kg. Classificação: Shinobi, Genin. Apelido: o Imperador Demônio. Localização: casa de Tazuna. Na sala da casa a situação é bastante tensa. Naruto, o que você quer de mim? Pergunto com os olhos semicerrados. Beelzebub,
Não quero nada de você, mas estou aqui por ordem do meu irmão Lúcifer, respondeu calmamente. Naruto, ordens. O que Lúcifer quer? Pergunto com cautela. Beelzebub, você deveria ter mais respeito, meu jovem. Sim, é verdade que meu irmão te ajudou e tem algum interesse em você, mas recomendo que você não esqueça que Lúcifer é o rei de nós demônios e alguns irão não toleramos a falta de respeito pelo nosso rei, falou como uma voz calma, mas Naruto conseguiu detectar a ameaça. Beelzebub, mas estamos nos desviando do assunto realmente importante. Meu irmão me deu a missão de trazê-lo à sua presença, por isso peço que se prepare para que eu possa ir embora. Informou, surpreendendo um pouco Uzumaki. Lúcifer queria vê-lo. Se sim, por que ele não veio? Naruto, vá para onde se prepare? Pergunto ao demônio. Beelzebub, nosso destino é o submundo bíblico e sobre se preparar, bom, você não acredita que vou te levar até a presença do meu irmão com essas roupas? Disse ele surpreendendo Uzumaki. Submundo bíblico. Havia mais submundos. Ele se perguntou, mas então viu suas roupas e entendeu o que o demônio dizia, já que na verdade ele só usava calça e sandálias e havia manchas de sangue em seu corpo. Mas, Beelzebub, a julgar pela expressão dele, ele não tem roupas adequadas. Vou cuidar disso então, disse um pouco decepcionado pelo jovem. Antes que o Uzumaki dissesse qualquer coisa, Beelzebub apontou sua bengala para ele e ele foi cercado por uma luz que, quando clareou, mostrou um Naruto completamente limpo vestindo um elegante smoking preto. Beelzebub, sim, isso fica bem em você, mas não vamos perder mais tempo, eu não gosto de desperdiçar. Ele disse ao que se levantou de seu lugar e caminhou até chegou à frente do Uzumaki que estava sozinho. Olhou para ele com calma, embora tivesse que abaixar um pouco a cabeça para poder vê-lo bem, pois a diferença de altura era notável. Beelzebub, partiremos imediatamente, ele disse ao que Naruto apenas acenou com a cabeça. Mas quando ia perguntar como eles iriam para o submundo bíblico, ele viu que embaixo dos dois um feitiço de teletransporte foi formado com a crista de Beelzebub. Obviamente Naruto eu não sabia o que era já que só vi um selo, e eles desapareceram. Localização, em algum lugar na cidade de Lilith no submundo bíblico, Naruto e Beelzebub apareceram em um corredor escuro, mas você pode ouvir música alta. Beelzebub começou a caminhar em direção a um pedaço de pano que moveu para o lado, permitindo que luzes bruxuleantes entrassem na sala. Curioso, o Uzumaki se aproximou de Beelzebub apenas para ver surpreso o que só poderia ser descrito como uma festa maluca. Mulheres dançando em postes, homens e mulheres dançando, álcool e fumo por todo lado, música a todo volume. Naruto, que lugar é esse? Perguntei surpreso. Beelzebub, é uma das muitas casas noturnas do meu irmão Asmodeus, ele respondeu com calma, embora se você fosse um bom ouvinte poderia detectar a irritação em sua voz. O demônio começou a andar, seu destino era a sala VIP pessoal do Maos, localizada do outro lado da multidão. Naruto o seguiu por trás, mas ficou realmente impressionado com a forma como os demônios teriam passado por ele sem que Beelzebub dissesse nada. Quem é ele com Beelzebub-sama? Eu não sei, mas ele é muito lindo, o cabelo dele é ruivo, ele poderia ser um Gremory? Eu não acredito. Como você tem tanta certeza, ele tem cara de homem e os Gremory são bem afeminados. O Uzumaki ouviu os sussurros femininos. Beelzebub, uau, isso é muito curioso. O demônio murmurou, mas Naruto ouviu. Naruto, o quê? Pergunto de forma fofoqueira. Beelzebub, você não deveria estar tão curioso, embora eu não seja a pessoa mais indicada para te dizer isso, disse ele embora no final houvesse algum humor. Naruto, por que seria isso? Pergunto novamente. Beelzebub, por isso sou Beelzebub o demônio com o pecado da gula, o que significa que tenho uma fome insaciável de conhecimento. Ele se apresentou completamente e explicou, e de fato esse foi um motivo de sua leve irritação. Ele era diferente de seus irmãos. Seus irmãos adoravam ir a lugares como esses enquanto ele preferia ficar em sua biblioteca pessoal. Naruto, eu entendi, mas qual foi a graça? Ele perguntou novamente fazendo o demônio soltar uma risadinha. Ele estava começando a gostar do jovem, Beelzebub. O curioso está naquele canto, disse ele, apontando disfarçadamente para um dos cantos do lugar onde quase não havia demônios. Na verdade, só havia 3 mulheres realmente lindas. Uma delas é uma linda mulher com pele branca cremosa, cabelos castanhos e lindos olhos roxos. A segunda é aquela que, assim como a primeira mulher, é muito bonita, com longos cabelos pretos e olhos roxos.
A terceira mulher não fica atrás em beleza com as outras mulheres. Ela tem cabelos loiros como se fossem o sol e olhos azul-violeta. Beelzebu. São as matriarcas de um dos 72 pilares do submundo bíblico. A morena é Gremori Bael, a loira é Rubi Poenix, a negra é Aruka Citri, e a curiosa o problema é que eles nunca os tinha visto em uma dessas festas ou sabia que eles vinham para esses lugares. Algo é quase impossível, já que sei tudo sobre o que acontece no submundo e sobre aqueles que o habitam. Ele respondeu e Naruto ficou surpreso. É por isso e ele não tinha dúvidas que as mulheres são realmente lindas e ele não tem vergonha de dizer que gostaria de tê-las pelo menos por um e ele não se importa se eles são casados. Beelzebu abriu uma porta ao chegar na sala VIP e assim que abriu a porta moveu a cabeça para o lado desviando de uma faca. Beelzebu, muito engraçado Leviatã N. Disse ele com claro sarcasmo. Leviatã, mas como você é amargo. Disse em tom brincalhão uma jovem de cabelos ruivos macios quase rosados, com olhos vermelhos e chifres na cabeça. Lúcifer, cala a boca agora, você trouxe? Pergunto de mau humor. Leviatã, não me diga que Lucichan ficou brava. Ela disse com tom zombeteiro ao que Lúcifer a ignorou para não quebrar seu pescoço, de novo. Beelzebu. Estou ofendido por você duvidar de mim, e se eu o trouxe embora ele tenha mudado as características que você me deu para localizá-lo, informo ao seu rei ao que o referido rei ficou curioso. Vagabundo. Um pequeno estrondo soou na sala. Lúcifer. Droga, Asmodeus, por que você não corta a comida em vez de esmagá-la na mesa? Ele sibilou irritado para seu irmão mais novo, que é um homem loiro com chifres de cabra na cabeça. Leviatã. Isso porque além de foder ele não sabe fazer mais nada. Zombou o diabo. Asmodeus. Isso é culpa sua, você jogou a faca. Ele disse fazendo os maus revirarem os olhos. Se esse idiota soubesse foder. Bom. Um barulho alto chamou a atenção do Maus, mas Beelzebu que estava na porta olhou em uma direção com os olhos bem abertos, e isso foi, fim do capítulo 17. Capítulo 18, localização, submundo bíblico, Asmodeus disco, a música e a agitação também agradam as comemorações e tudo no local parou como se o tempo tivesse parado. Os Maus saíram da sala que estava ali há apenas alguns minutos, e quando saíram viram um motivo do silêncio, e tem um ruivo com líquido escorrendo pelo rosto, e na frente dele está um demônio. Ah, desculpe garoto, eu não queria jogar minha bebida em você. O demônio se desculpou, mas a zombaria era audível. Lúcifer abriu levemente os olhos, ele sabia que aquilo era besteira. Demônios costumam se deixar levar pelos seus pecados e aparentemente esse demônio se deixou levar pelo pecado da inveja, e aquela ruiva. Nossa, é o pirralho. O demônio se virou para sair do local, satisfeito com sua tarefa, mas sua cabeça estava segura por uma mão. Naruto, pequeno bastardo, você acha que pode ir embora assim mesmo? A voz do Uzumaki soou, fazendo até os próprios demônios estremecerem com exceção dos Maus. Antes que o demônio dissesse qualquer coisa, o Uzumaki, com força brutal, levantou com uma mão Ele bateu o demônio de cara no chão, fazendo o chão rachar e a cabeça do demônio explodir como se fosse um balão. O silêncio ficou tenso por parte dos demônios ao verem como esse estranho matou um deles e nem sequer se encolheram. Demônio, como você, Flush. Bom. O demônio não conseguiu terminar porque sua cabeça foi perfurada por um raio de magia e posteriormente explodiu. Lúcifer, alguém tem mais alguma coisa a dizer ao meu convidado? Ele perguntou ou melhor, ameaçou e alcançou seu objetivo ao ver como todos os demônios começaram a tremer sem exceção. Nem mesmo os outros Maus foram salvos de sentirem medo daquele que já foi o braço direito do deus bíblico. Lúcifer, foi o que pensei, seu pirralho entra, disse ele e então ordenou que o Uzumaki fizesse o que o rei dos demônios exigia. Antes que os outros Maus também entrassem na sala, eles viram como os demônios olhavam para as costas do ruivo com o rosto corado, algo que não surpreendeu Beelzebu, já que ele sabia que demônios mexiam com seres fortes e dominantes. O Uzumaki havia mostrado que ele não abaixa a cabeça para nenhum cachorro que late para ele.
Por outro lado, Asmodeus ficou furioso ao ver como aqueles demônios olhavam com fome para aquele pirralho e não para ele. Aquele dos maus, Leviatã, estava curioso e um pouco interessado no jovem que Lúcifer se interessou. Finalmente, Lúcifer viu tudo com um olhar morto, mas por dentro ele está muito feliz. Aparentemente ele não estava errado com o Uzumaki. Logo Lúcifer seguiu o Uzumaki e então os outros maus entraram e fecharam a porta. Eles não queriam que seus cães os interrompessem. Se para os maus aqueles que a maioria das populações tem medo, para eles são apenas cães simples que os servem. Lúcifer. Entendo que Beelzebub quis dizer com mudança, disse um pouco surpreso com a nova aparência e atitude do Uzumaki. Leviatã. Lucichan é tão ruim, você não vai nos apresentar o menino lindo? Ele disse em um tom infantil, fazendo a sobrancelha de Lúcifer tremer de irritação. O demônio mais velho odiava aquela atitude de sua irmã mais nova e sabia perfeitamente que era apropriado se livrar de seu mau humor, algo que não foi muito difícil devido aos seus pecados capitais. Lúcifer, eu sou mau. E se eu te matasse melhor? Pergunto com zombaria sombria, fazendo o sorriso brincalhão do mau apagar e olhar para outro lugar. Eu não queria ver aquele olhar lunático do Lúcifer. Naruto, que está sentado, pareceu surpreso quando Lúcifer deixou claro quem é o chefe do lugar. Merda, até Beelzebub está soando frio, e aquele demônio não é jogo, Naruto. Por que você me chamou de Lúcifer? Disse com firmeza, fazendo o outro maus olhar para ele com medo. O pirralho queria morrer. O demônio mais velho olhou para ele por alguns segundos com um olhar morto até colocar a mão no bolso, deixando todos os presentes tensos. Merda, o demônio era louco o suficiente para carregar uma arma que explodiria e mataria todos ao seu redor, inclusive ele mesmo, e isso nem importava para ele. Lúcifer. Vamos direto ao assunto. Ele disse enquanto tirava uma pequena esfera escura do bolso. A pequena esfera irradiava uma escuridão tóxica. Lúcifer jogou a pequena esfera nas mãos do Uzumaki, que a pegou por instinto. Lúcifer, se você comer aquela esfera, você vai virar meu filho e obviamente um puro demônio, disse calmamente, surpreendendo o Uzumaki e os outros. O Uzumaki olhou surpreso para a pequena esfera em suas mãos. Ele podia sentir o poder dentro da esfera. Naruto, por que eu deveria comer isso? Quer dizer, eu sei que vou me transformar em um demônio e isso realmente me colocaria em desvantagem. O Uzumaki ia começar listando as desvantagens de ser um demônio, como ser um ser grotesco ou que seria desaprovado. Lúcifer, antes de começar, pense nas vantagens, ele disse em um tom de voz calmo. Mas se o Uzumaki tivesse visto o rosto de Lúcifer, ele poderia ter visto como ele mudou para um rosto mais demoníaco por um segundo. Beelzebub. Então o tom tentador, pensou o demônio ao ver como seu irmão mais velho usaria a mesma técnica que ele usou para fazer Eva comer o fruto proibido do Éden. O Uzumaki olhou surpreso para a pequena esfera em suas mãos. Ele podia sentir o poder dentro da esfera. Naruto, por que eu deveria comer isso? Quer dizer, eu sei que vou me transformar em um demônio e isso realmente me colocaria em desvantagem. O Uzumaki ia começar listando as desvantagens de ser um demônio, como ser um ser grotesco ou que seria desaprovado. Lúcifer, antes de começar, pense nas vantagens, ele disse em um tom de voz calmo. Mas se o Uzumaki tivesse visto o rosto de Lúcifer, ele poderia ter visto como ele mudou para um rosto mais demoníaco por um segundo. Beelzebub. Então o tom tentador, pensou o demônio ao ver como seu irmão mais velho usaria a mesma técnica que ele usou para fazer Eva comer o fruto proibido do Éden. Leviatã. O quê? Ele disse com genuína surpresa, já que o irmão dele é um bastardo. Mas não sei, espero que ele a tenha usado como moeda de troca, embora o ruivo não fosse ruim nisso. Tudo, de eixo, é a melhor perspectiva de homem que vi até agora. Naruto. Ok, eu aceito, ele disse e então engoliu a pequena esfera. O Uzumaki abriu os olhos ao sentir uma dor insuportável percorrer todo o seu corpo. Nesse momento ele estaria gritando de dor, mas não conseguia nem fazer isso. O resto da sala assistiu impassível enquanto o Uzumaki se mexia em desespero para fazer a dor passar. Beelzebub. Lúcifer, você sabe que assim que Lilith descobrir que você a comprometeu, ela vai te matar, certo? Ele disse com seu tom calmo. Asmodeus. Falando nisso, Lúcifer, por que você não me deu ela? Se eu tivesse gostado daquela virgem, ele disse em tom lascivo. Lúcifer. Sim, eu sei, Beelzebub, mas acho que ela não vai se incomodar. E quanto a você, Asmodeus, toque em um único fio de cabelo dela e eu te mato. Ele disse calmamente ao primeiro, mas no final deixou a ameaça presente. Lilith.
Perguntou uma voz fraca que pertence a um Naruto exausto. Lúcifer. Vejo que você sobreviveu, disse orgulhoso. Lúcifer. E se Lilith, ela é a primeira mulher criada pelo meu pai, o que os do panteão bíblico chamam de Deus, disse ele surpreendendo Uzumaki. Panteão bíblico. Havia mais panteões. Naruto. Eu entendo, mas por que vocês são demônios? Ele perguntou curioso, fazendo os rostos dos maus ficarem sérios. Lúcifer. Somos demônios por irmos contra a tirania do meu pai, disse ele com ódio. Naruto. Tirania? Beelzebul. Isso é tirania. Deus não é como dizem, filho, aquele que chamam de pai todo benevolente nada mais é do que um velho arrogante e ganancioso que acreditava que todos os seres deveriam estar sob ele orando e se algo acontecesse. Acontece com ele o mal faz birra, matando seres fracos como os humanos, seja através de catástrofes naturais ou doenças, explicou o mais inteligente dos 4 maus, surpreendendo o Uzumaki com o que havia sido dito. Leviatã. Fomos criados para proteger os humanos e guiá-los e com o tempo nos apegamos a eles. Por isso quando nosso pai bastardo quis exterminar a humanidade no fim do mundo, nós recusamos e nos rebelamos contra ele em uma guerra que dividiu os céus para que no final perdêssemos, mas não antes de cumprirmos o nosso objetivo de proteger a humanidade, já que conseguimos avisar outros deuses de outros panteões do que o nosso pai tinha planeado e eles próprios não ficaram felizes, por isso intervieram. Nisso batalha perdemos muitos irmãos, inclusive meu gêmeo que foi liquidado pelo próprio Deus bíblico para nos dar tempo de atingir o objetivo, disse o demônio um tanto triste e ainda mais ao lembrar de seu irmão gêmeo. Lúcifer. Alcançamos nosso objetivo, mas fomos banidos do céu, mas antes de partirmos consegui me trazer Lilith que ia ser mãe dos humanos, mas no final ela se tornou mãe dos demônios, me ajudando a criar esses mesmos uns. Algum tempo depois consegui fazer Eva comer o fruto proibido, fazendo com que Deus expulsasse a humanidade do Éden tirando-a de suas mãos. Ela disse melancolicamente, embora Naruto tenha ficado confuso com alguma coisa. Naruto. Espere, porque você diz que eles foram designados para proteger a humanidade e depois você diz que eles foram exilados por protegê-la, mas você trouxe aquela que seria a mãe da humanidade. Ele disse tão confuso que não conseguiu expressar bem a pergunta. Lúcifer. Isso, bem, a humanidade que fomos designados para proteger foi criada por deuses de outros panteões, por isso eles intervieram. Aí meu pai bastardo tentou criar sua própria humanidade que só servi-lo para ele. E é por isso que acredito em Adão e Lilith, que o objetivo dela era ser uma máquina de criação para trazer os brinquedos do maldito velho, mas eu a convenci a vir conosco e meu pai não gostou disso e então ele criou Eva, o que lhe deu uma inocência quase beirando a estupidez, para poder manipulá-la com mais facilidade, disse ele, esclarecendo as dúvidas do Uzumaki, embora ele mesmo tenha ficado surpreso porque Eva estava por alguma razão lembrou dele e do Sandaime Okage, estúpido, fácil de manipular, Lúcifer. Mas acabou e agora somos classificados como maus por causa da estupidez do meu pai por ter feito lavagem cerebral em todos os serafins e anjos, dizendo que somos maus só por não obedecermos a sua palavra, e só somos livres e não obedecemos a ninguém e fazemos o que queremos sem nos importar com os outros e isso é tido como ruim. É só hipocrisia desse ser, já que os anjos não conseguem nem dar um passo sem orar em nome deles e daqueles que não o fazem. O que ele fala ou quer, são exilados, e julgo Lilith como uma puta por simplesmente não obedecer. E ele espalhou boatos de que ela é uma mulher fácil e que dorme com qualquer um quando ainda é virgem. E se você se perguntar, como é a mãe dos demônios se ela ainda é virgem? É porque usamos magia para criá-los, disse ao Uzumaki que tinha muito o que processar. O silêncio no quarto foi interrompido quando alguém entrou pela porta como se fosse a sua casa. E isso é muito, já que este era um quarto exclusivo dos maus. Olá a todos. Fim do capítulo 18. Capítulo 19. Localização. Submundo bíblico. A porta da sala VIP maus da boate foi aberta abruptamente por uma pessoa que olhou para todos os presentes com um olhar calmo e um tanto divertido. Olá a todos. Saudação como se nada. A voz era claramente masculina e carregada de diversão. Lúcifer. Droga, o que foi que eu te disse, seu idiota, sobre derrubar as portas? Você sabe perfeitamente que esse som me irrita. Rezevin, o rei demônio berrou com clara irregressão em sua voz. O agora nomeado Rezevin é um homem alto, com cerca de 20 anos. Sua cor de cabelo é albino com olhos amarelos. Ele tem cavanhaque. Rezevin. Oh, sim, com licença.
Ele se desculpou sem querer, fazendo o demônio mais velho rosnar, mas seu olhar estava direcionado para uma ruiva que ele nunca tinha visto antes e essa presença, Rezevin. Quem é esse? Perguntou apontando para o Uzumaki, embora tivesse uma leve ideia de quem ele é. Lúcifer. Ele. Ele é o Uzumaki Naruto, meu novo filho. Ele disse calmamente, olhando para o Uzumaki que passava as mãos sobre seus músculos, massageando-os um pouco. Embora ele não tenha sofrido nenhuma mudança física, suas redes de chakra e caminhos espirituais sim, e isso doeu, então ele teve que aceitar que ele estava realmente surpreso que o pirralho não chorasse por causa da dor. Rezevin, novo filho. Você está me mudando. Ele disse dramaticamente, mas todo o drama terminou quando ele recebeu um olhar morto de seu pai que lhe disse claramente, mais uma palavra e vou colocar você para dormir em um caixão como um vampiro, só que seu sono durará para sempre. Isso o fez calar a boca e ficar quieto e bem. Lúcifer, vendo que seu filho mais velho caiu, decidiu apresentá-lo ao seu filho agora mais novo. Lúcifer. Naruto, conheça esse idiota, quem é seu irmão? O nome dele é Rezevin Ivan Lúcifer. Ele apresentou o mais velho dos irmãos Lúcifer para o qual Naruto olhou para Olivan. A primeira impressão que Naruto tem desse cara que agora é seu irmão é que ele é um idiota sem esperança. Por outro lado, Rezevin ficou tentado a responder ao pai por tê-lo chamado de idiota, mas é melhor que ele caísse, ele não queria dormir em um caixão, eles estão desconfortáveis. Lúcifer. Rezevin apresento para vocês esse cara com excesso de vitaminas de crescimento Naruto Lúcifer Uzumaki. Apresentou o Uzumaki que ficou indignado com a apresentação. Não é culpa dele que os outros sejam de estatura pequena. Rezevin olhou para o Uzumaki com zombaria ao ouvir como seu pai o havia chamado. Naruto. Então você é meu irmão mais velho? Disse ou melhor afirmou, deixando o Olivan que perguntou curioso. Rezevin. Irmão mais velho? A julgar pela sua aparência, temos mais ou menos a mesma idade. Ele disse curioso já que era verdade. Naruto parecia ter entre 18 e 20 anos no máximo. Beelzebub. Naruto tem 14 anos. Ele parece um adulto por causa dos genes Uzumaki. Os Uzumaki eram um clã guerreiro e é por isso que seus corpos amadurecem mais rápido, para se adaptarem à batalha. Os homens eram quase 2 metros de altura e tinham um corpo bem trabalhado, enquanto as mulheres tinham corpos incríveis. Disse sabiamente o cérebro do submundo bíblico, surpreendendo um pouco quem não sabia disso. As modelos. Sim, mas se isso for verdade então Naruto é mais velho que Rezevin, já que aquele cabelo de neve tem 13 anos humanos. Disse surpreendendo Uzumaki que olhou para Olivan e depois para Lúcifer em busca de respostas. Lúcifer. Você vê, Rezevin é meu filho e Lilith. Bem, ele foi criado através da magia da vida, a mesma que meu pai usou para criar a nós e sua humanidade. Meu objetivo ao criar Rezevin era criar um ser que quebra o limite ordenado. Naruto. Limite ordenado? Ele interrompeu Lúcifer para explicar isso a ele. Lúcifer olhou para seu irmão Beelzebub e entendeu. Lúcifer não era muito paciente e podia ficar com raiva facilmente. Beelzebub. O limite ordenado é uma espécie de lei da criação. Esta lei exige que um ser que cria outro ser, independentemente dos meios de criação, respeite os meios de poder, razão pela qual um ser não pode. Lúcifer. Sim, eu queria quebrar isso e não consegui. Rezevin não conseguiu quebrar esse limite e por isso seu corpo, tendo que aguentar tanto poder, teve que amadurecer rapidamente para não explodir, informou ao Uzumaki que olhou surpreso. Naruto se virou para olhar para Olivan em busca de lhe dar um pouco de respeito por ter sobrevivido àquilo, mas quando viu Olivan comendo algumas frutas de um prato como se fosse uma criança, não, eu não daria a ele o menor pensamento mais. Mínimo sinal de respeito para aquele idiota, Naruto. Mas por que não simplesmente eliminar o limite de alguém? Pergunto olhando para o Mao, Beelzebub. Pode, mas não é tão simples assim. A única coisa que pode eliminar o limite de alguém é o próprio mundo. Disse sério, mas algo veio à mente do Uzumaki. Naruto. Bem, mas para tudo isso, por que você me escolheu? Ele perguntou de repente a Lúcifer que entendeu ao que ele estava se referindo. Lúcifer. Em parte é por causa do seu potencial, não vejo fim para isso. Você pode aprender e isso não é suficiente. Nisso você é como Beelzebub, já que você deve saber que ele é o demônio, que ele tem os pecados da gula e da ganância. Disse surpreendendo Naruto que não sabia que ele tinha tal potencial e também que Beelzebub além de ter o pecado da gula também tem a ganância. Lúcifer.
Mas o mais importante é que você não tem o limite ordenado, disse ele, deixando todos surpresos e Rezevin ficando preso com sua fruta. Merda. Até o próprio Beelzebub ficou em estado de choque ao ouvir tal revelação. Naruto, o quê? Ele gaguejou sua pergunta. Lúcifer. Quando você me invocou pela primeira vez, fiquei surpreso que uma criança pudesse fazer isso, já que, como te contei naquela ocasião, dependendo da escuridão do coração, aparece um demônio com um poder equivalente às trevas. Mas você tinha me invocado, mas não foi por causa da sua escuridão e sim por causa do seu poder, seu verdadeiro poder. Ele disse, chocando Uzumaki. Naruto, meu verdadeiro poder. Gagueja, Lúcifer. Sim, você verá que os poderes do mundo sobrenatural se caracterizam por possuir elementos de afinidade, seja fogo, terra, ar, água, relâmpago ou a mais poderosa luz e escuridão. Claro que existem mais elementos, mas como eu te disse, você não tem limite e portanto não tem um elemento fixo. Você pode aprender todos os elementos e seu poder junto com seus maus pensamentos formaram temporariamente o elemento escuridão e assim invocando eu, disse ele sério para todos que aparentemente pela expressão em seus rostos iriam ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Alguns momentos depois, desde que o mais velho dos Maos deu a informação que deixou mais de um congelado no lugar. Beelzebub, isso é muita coisa para processar, até para mim, disse ele, ainda um pouco surpreso. Leviatã, nem diga isso, basta olhar para o pó de Asmodeus. Ele disse apontando para o chamado Mao que tinha fumaça preta saindo de suas orelhas e órbitas. Beelzebub. Aparentemente o pequeno cérebro que ele tinha derreteu, disse ele com um pouco de humor. Leviatã, que ia falar novamente, ficou em silêncio ao ver como o Levan foi até Uzumaki com um sorriso. Rezevin, nossa, quem diria que meu irmão é tão incrível assim, disse com um sorriso infantil enquanto apertava a mão do Uzumaki que aceitou com calma até estrondo. Os olhos de Naruto se arregalaram quando seu olhar mudou bruscamente ao receber um soco no rosto. Cortesia de Rezevin. Naruto franziu a testa em fúria ao sentir o golpe. Merda, se não fosse pelos músculos de seu pescoço e sua mandíbula bem formada, seu pescoço estaria quebrado ou pelo menos ele seria nocauteado. A ruiva olhou para Levan que ainda estava com um sorriso brincalhão e infantil, mas seus olhos eram olhos de um maníaco. Merda, como faço para baixar a guarda? Embora seja verdade que esse cara é um idiota, mas ele também é um demônio e pior, ele é um idiota que Lúcifer ainda não havia matado. Só que eu disse que esse cara estúpido era perigoso. Rezevin, estás estrondo. Olivan não terminou quando sentiu um golpe no rosto. Bom. O som de batidas encheu a sala porque os dois irmãos estavam quebrando a cara. Literalmente, tudo isso foi visto por alguns Maos engraçados. Não deveríamos pará-los. Uma voz masculina soou fazendo os Maos se virarem para ver quem falava e quando fizeram encontraram o animal de estimação de Rezevin. Qual era o nome dele? Eunidas? Eutrides? Bah! Os Mao pouco ou melhor se importam nada. Lúcifer. Deixe-os em paz, eles estão decidindo quem manda. Isso é típico entre irmãos, disse calmamente. Leviatã, agora que você mencionou, como você decidiu quem manda? Pergunto, muito curioso. Beelzebub, decidimos fazer uma competição para ver quem fodeu mais mulheres virgens em um dia, disse ele, embora a verdade é que ele nem tentou vencer desde que foi para sua biblioteca pessoal. Leviatã. Sendo assim, estou surpresa que Asmodeus não tenha vencido, ela disse curiosa, recebendo um sorriso zombeteiro de Lúcifer. Lúcifer, ele, muito idiota, não conseguiu manter a libido sob controle e acabou fodendo tudo que viu, e o pior é que não acertou o único ponto. Ele disse zombeteiramente fazendo Leviatã rir. Asmodeus. Sim, mas pelo menos não sou uma bomba ambulante como você, Lúcifer, que tem os pecados do orgulho e da raiva, disse ele começando a rir. Já. Flush. Estrondo. As risadas que ecoaram pela sala diminuíram quando Lúcifer agarrou Asmodeus por um dos chifres e o jogou contra a mesa, quebrando-a e quebrando o chão também. O silêncio encheu o lugar enquanto eles observavam Asmodeus tentando se levantar até que um albino que você convocou caiu sobre ele, fazendo-o retornar ao chão. Naruto, eu venci. Ele disse enquanto sorria com sangue e alguns hematomas e arranhões no rosto que estavam cicatrizando rapidamente. Localização: Kumo. Na aldeia das nuvens há um silêncio pacífico enquanto as pessoas caminham pelas ruas, alguns pequenos animais nas árvores, crianças brincando nas ruas.
Sim. Aquele que voa como uma borboleta e pica como uma abelha volta para casa. No final, toda a paz foi por água abaixo quando uma péssima tentativa de golpe começou a ser ouvida. Suspiro. Mais um suspiro pesado e resignado foi ouvido durante todo o Kumo. Nos portões do Kumo está uma equipe de ninjas do Kumo. A primeira pessoa é uma garota morena de cabelos ruivos. Ela é Karui. A outra pessoa é um garoto de pele escura e cabelos loiros esbranquiçados carregando um doce na boca. Ele é Omoi. A outra pessoa é uma loira de cabelos curtos, pele clara e ótimos traços. Este é Samuinin. A outra garota é uma loira com cabelos longos presos em um rabo de cavalo baixo amarrado em uma faixa e pele clara. Este é Yujito Nin. Por fim, ele é o homem que causa o sofrimento de Kumo. É um homem alto, de pele escura e cabelos loiros esbranquiçados presos em tranças. Ele é Killer Bell. Toda a equipe soltou um suspiro de sofrimento ao ouvir o rap terrível de Bell. Mas eles tiveram que aguentar, ou é o que deveriam fazer, já que sinto que o cara de pele escura estava de joelhos orando a qualquer deus que ouvir. Omoi, por favor, Deus, se você levar ele se comportou bem. Rezou, fazendo com que as mulheres ficassem com uma gota de suor na cabeça devido à atitude do companheiro. Mas antes de Karui atingir a pobre vítima do rap de Beitrum, o som do relâmpago ecoou por todo lugar, onde quem passava viu onde o raio caiu para ver o que caiu na cabeça de Bei, e ele não se mexeu. Omoi, obrigado Deus, disse com um sorriso mais que feliz. Logo o corpo de Bei começou a ter espasmos até ele pegou um caderno e um lápis. Bei, a corrente passa e a massa chega na casa, disse ele enquanto todos ficavam azuis de horror com uma rima tão terrível. Rimava bem, mas não fazia sentido nenhum. Bei se virou para olhar para sua equipe e viu Samui e Ojito com os ouvidos tapados e um Karui confortando um Omoi que chorava comicamente. Omoi, por quê? Será que Bei-san e seu rap nem são procurados do outro lado? Gritou ele, fazendo estremecer os deuses que tinham ligação com a vida e a morte. Mas todo o drama terminou quando Bei ficou sério. Bei, não vamos perder mais tempo e vamos nos apressar em contar ao meu mano o mais rápido possível o que descobrimos, disse ele, fazendo todos ficarem sérios e sem mais delongas saíram com o objetivo de informar o Raikage de sua descoberta. Algum tempo depois de ter caminhado até a torre do Raikage, a equipe Kumomin veio relatar tudo ao seu líder. Bei, a abelha, bom. O pobre Bei não conseguiu terminar porque foi enviado voando, cortesia de um Raikage que não teve paciência suficiente para lidar com o rap de seu irmão. Bei, isso dói, é por isso que a papelada te pune, por ser um irmão ruim que não aprecia minha arte. Ele disse dramaticamente e em lugares desconhecidos dois Akatsukis tiveram o impulso para replicar na verdadeira arte. Pare com tanta estupidez e relate sua missão, ordenou, fazendo Bei ficar sério, chamando a atenção do Raikage e de um homem de cabelos escuros e cigarro na boca, que é Darui, e de sua secretária, que é chamado Mabui. Bei, mais amplo, o lugar que você nos mandou investigar parece um templo em ruínas, disse um moreno e se não fosse o rapper falando sério ele diria que a missão foi uma perda de tempo. Bei, mas encontramos alguns tipos de símbolos relacionados ao Fuinjutsu, mas o mais estranho é que segundo Juki Matatabi esses símbolos têm uma espécie de ligação com uma energia desconhecida e o que me surpreende ainda mais é que eles afirmam que essas ruínas eles são mais antigos que os próprios bichos. Disse sério, surpreendendo quem não sabia, alguns símbolos que têm ligação com uma energia desconhecida e que são tão antigos. Isso era uma loucura, já que se sabia que se bem antes do chakra existissem civilizações, mas sem nenhuma energia. Você tem ideia do que possa ser? Pergunto sério. Eugito, segundo Matatabi e Karui esses símbolos estão relacionados a um Fuinjutsu de teletransporte e aparentemente ainda funcionam, disse ele. Estava falando sério. Quem deve ter sido quem criou tais símbolos e com que propósito ou melhor, para que eles estavam se teletransportando através daquele lugar? Eu quero, Bei. Eu sei o que você vai nos perguntar, mas devo dizer que não podemos, não é possível destruí-los. Por alguma razão, Juki me avisa que destruí-los é alertar quem criou isso e eles provavelmente voltará, já que se existe um portal, não temos certeza se há mais por aí. Ele disse sério e o Raikage sabia que era verdade. Eles não tinham conhecimento disso. Merda, quem fez isso não fez nada contra ele e eu já o tinha nas cordas. O que espera este mundo ou os mundos desconhecidos?
Foi a pergunta que o Raikage tinha. Por alguma razão, um arrepio percorreu a espinha de todos, humanos, animais, deuses, todos, exceto um demônio ruivo que sorriu sombriamente. O mundo estava começando a mudar e aqueles que não conseguissem se adaptar ao novo ambiente estariam acabados. Fim do capítulo 19. Capítulo 20.